1 Nefe capítulo 4. Nefe mata Labão por ordem do Senhor e depois se apodera das placas de latão por meio de um estratagema. Zorã decide unir-se à família de Lei no deserto, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que falei a meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Por que então não há de ser mais poderoso que Labão e seus 50, sim, mesmo suas dezenas de milhares? Subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés, porque ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho, e elas dividiram-se por um e outro lado. E nossos pais saíram do cativeiro, passando sobre terra seca, e foram seguidos pelos exércitos de Faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora, eis que sabeis que isso é verdade, e sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Subamos, o Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver dito estas palavras, ainda estavam irados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondido, eu, Nefe, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigi-me à casa de Labão. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente e chegamos perto da casa de Labão. E vi um homem que havia caído no chão diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi sua espada e tirei-a da bainha, e o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável, e vi que sua lâmina era do mais precioso aço. E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão, mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me, e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar-me a vida, e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou em tuas mãos. E eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. E então, quando eu, Nefe, ouvi estas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto: se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. Sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão. E também sabia que o Senhor havia entregue Labão em minhas mãos por este motivo, para que eu pudesse obter os registros, de acordo com seus mandamentos. Obedeci, portanto, a voz do Espírito, e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado a cabeça com sua própria espada, tirei-lhe as vestimentas e coloquei-as sobre o meu próprio corpo. Sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com a sua armadura. E depois de haver feito isso, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigia ao tesouro de Labão, eis que vi o servo de Labão, que guardava as chaves do tesouro. E com a voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. E ele supôs que eu fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas e também a espada que eu levava à cintura. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo Labão havia estado com eles durante a noite.
e falei-lhe como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão a meus irmãos mais velhos, que estavam fora das muralhas, e também ordenei-lhe que me seguisse. E supondo ele que eu me referisse aos irmãos da igreja, e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me. Falou-me muitas vezes sobre os anciãos dos judeus, enquanto eu me dirigia para meus irmãos que estavam fora das muralhas. E aconteceu que, quando me viu, Laamã ficou com muito medo, e também Lemuel e Sam, e fugiram de mim, porque pensaram que eu fosse Labão, e que ele me houvesse matado, e que procurasse também tirar-lhes a vida. E aconteceu que eu os chamei, e eles me ouviram, portanto pararam de fugir de mim. E aconteceu que quando o servo de Labão viu meus irmãos, pôs-se a tremer, e estava para fugir de mim e voltar para a cidade de Jerusalém. E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura, e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão e segurei-o para que não fugisse. E aconteceu que eu lhe disse que, se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. E disse-lhe, sob juramento, que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. E também lhe disse, certamente o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor? Se quiseres, portanto, descer ao deserto, ao encontro de meu pai, terás lugar conosco. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo. As Marita aqui. Ora, Zorã era o nome do servo. E ele prometeu que desceria para o deserto até o lugar onde estava meu pai. Sim, e jurou também que permaneceria conosco daquele momento em diante. Ora, desejávamos que ele permanecesse conosco para que os judeus não soubessem de nossa fuga para o deserto, com receio de que nos perseguisse para destruir-nos. E aconteceu que quando Zorã nos fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E aconteceu que tomamos as placas de latão e o servo de Labão, e partimos para o deserto, e viajamos até a tenda de nosso pai.